Olá, gente, tudo bem? Vamos começar nossa aula. A aula hoje de ergonomia do curso de TSTs da Escola Técnica Alvorada. Nós vamos entender o que é a análise ergonômica do trabalho, conhecida como AET, né? Análise de ergonômica do trabalho, e como realizar e quais são os seus benefícios da ergonomia no decorrer de todo o trabalho de uma empresa, certo? Então, meu nome é Professor Celso, da Escola Técnica Alvorada, e falei justamente sobre a aula de hoje. O tema principal é entender justamente sobre a ergonomia, beleza? Nós temos também a questão das mudanças da nossa aula 2. Nós vamos ter também as importância da ergonomia no trabalho, os estudos que comprovam e o que comprovam. Nós vamos falar também sobre empresa X ergonomia e a análise, né, da ergonomia conhecida como PDSA, né? E qual a solução? Então, essa aula de hoje vamos entender sobre análise, certo? E de maneira em geral, e finalizando a nossa aula, a gente vai falar sobre a realidade da nossa adaptação nas empresas com relação ao nosso tema ergonomia, beleza? Chega de delongas e vamos lá, beleza? Mudanças, primeiras coisas que vem, né, na mente ao ler, ou seja, análise ergonômica, é o estudo de quais cadeiras são mais adequados para oferecer o devido conforto ao trabalhador, certo? Na nomenclatura, tudo isso faz sentido sim, mas vem na nossa primeira mente, quando se fala em ergonomia, o tamanho de uma cadeira, é o peso de uma cadeira e tudo mais, beleza? Mas para isso, a gente tem que passar por mudanças, beleza? Então vamos lá. A importância da AET, gente. A importância da AET. Olha, aqui esse fator é de suma importância para o técnico de segurança hoje realizando o seu trabalho, né? Ele tem que ter essa importância, esse conhecimento sobre a ergonomia, e esse análise da ergonomia, ele é um estudo minucioso, visa justamente, por alguns especialistas, a identificar, né, possíveis riscos, digamos, do ambiente do trabalho, e veja sua importância, né, não só o risco, mas a importância, né, de identificar o risco, né, como por exemplo, trazendo aí benefícios no ambiente de trabalho e garantindo também a saúde e a segurança para a empresa de grande relevância, e isso é de suma importância. Então, vamos aqui um pouco da importância da AET, né, dentro do análise ergonômico, beleza? E os estudos, por si só, ele comprovam, né? Alguns especialistas, alguns, digamos, da área, né, da engenharia, digamos aí que a análise, como diz o ponto 1.1, análise ergonômica do trabalho, AET, ele é um estudo psicofisiológico, ou seja, justamente de quem o técnico de segurança vai estar ligado diretamente, que é os trabalhadores, né? Ou seja, e esse análise busca também promover a perfeita, né, integração entre justamente a capacidade e limitações do trabalhador, né? Entre a sua capacidade, a sua limitação, suas condições de trabalho
e a eficiência do produtivo. Resumindo esse parágrafo 1, né, a empresa hoje, né, com uma análise ergonômica, né, hoje a empresa poderá sim fazer através do técnico de segurança, ao engenheiro que compete dentro do âmbito de uma empresa, do meu ponto de vista, né, ele poderá fazer sim esse estudo, né, psicofisiológicos, né, dos trabalhadores, e no decorrer do tempo, com um determinado prazo, conseguindo aí, quem sabe, uma integração mais perfeita, a capacidade de limitação do trabalhador e a eficiência principal, que é a produção. A empresa que mais produz, mas com eficiência, com integração, ela tende sim a ter um crescimento, digamos aí, exagerado, desorbitante, né? E crescendo com base em estudos que realmente ele vem a ser comprovados, né? Agora, no 2.1, é a questão do investir. Poxa, se já existe a promoção perfeita de integração, né? Há aquela integração entre os trabalhadores, entre a empresa, né? E a gente tem que relevar justamente o investimento, né? Aí é onde entra a capacidade do RH, a capacidade das empresas se interagir. Se é preciso estudo, se é preciso promover, então é preciso investir. Investir na ergonomia de sua empresa é investir na produtividade, gente. Olha que interessante, né? Então, uma coisa é adequada à outra, se leva a outra, né? Então, você vê que a ergonomia não passa despercebido. A ergonomia são estudos, como mesmo diz aqui o nosso tema desse pequeno slide, é justamente que comprovam, né? Para testes científicos já foram comprovados, né? Então, investir na ergonomia de sua empresa é investir na produtividade. Interessante, né? Com a ergonomia, com a parte de, claro, evidentemente, funcionários mais eficientes, né, mais capacitados, claro, evidentemente que as empresas tendem a produzir mais. Um exemplo pequeno eu posso citar. Uma empresa que produz, digamos, 50% do seu produto, né? Aí então ele elabora um trabalho ergonômico, né? Psicofisiológico, né? Perdão, psicofisiológico e com as áreas e departamentos de sua interação, né? Claro, com um prazo, né, pequeno, médio ou grande prazo, quem sabe, dependendo do nível de produção de cada empresa, né? Então, 2.1, dentro dos estudos, dizem que investir na ergonomia de sua empresa é investir na produtividade, desempenho, satisfação também dos colaboradores, pois dessa forma, medidas preventivas ou corretivas podem prevenir acidentes e corrigir erros e diminuir o risco. A importância da ergonomia nesse 2 pontos, né, nesse parágrafo 2º, digamos assim, ele abrange de forma geral que se a gente for colocar o estudo comprovando sobre a ergonomia das empresas, a empresa tem trabalhadores que trabalham com mais satisfação, trabalhadores que trabalham em perfeita integração, trabalhadores que têm melhores condições de trabalho, trabalhadores que vão ter eficiência e produtividade, né? Se a empresa tiver um investimento, vai investir na produtividade, vai desempenhar a satisfação, os colaboradores, então, dessa forma, podem se ganhar muito e a empresa também, né? Com as CAT, quem sabe, as comunicação de acidente de trabalho se extingue, como, por exemplo,
a ergonomia, ela influi e contribui até na prevenção de acidentes, corrigindo erros e diminuindo risco. Gente, vamos passar para o próximo slide, beleza? Agora, alguns equipamentos e risco. Quando a gente fala dentro da ergonomia, equipamento e risco, quer dizer, a gente vai colocar, impactar justamente a questão do ambiente, a questão da condução, a questão do investimento e as estruturas, não é isso? Então, fazendo um pequeno resumo, né? O impacto, cada elemento, desde a iluminação até a temperatura, não é isso? E os ruídos podem causar e prejudicando até adoecendo os funcionários. A parte de iluminação, só para você ter uma ideia, a iluminação do ambiente, além de ter um aumento de consumo, né, digamos, de energia, se faz todo um projeto de mudanças de iluminação por uma questão ambiental, por lâmpada LED, digamos assim, em determinados setores, por base de estudos comprovados, né? Então, o ambiente é de suma importância para os funcionários e ter também um desempenho melhor e evitando também risco. Então a gente coloca aí como o ambiente, o equipamento e o risco na iluminação, né? E na condução e manipulação de matéria e tarefas que exigem esforços, ou seja, excessivos, como muscular, né? Seja o que? Dinâmica ou estática, de um ou vários membros do corpo. Ou seja, para movimentos durante todo o seu trabalho, em movimentos que você exercita, poderá sim, justamente sobre o equipamento, você correr grandes riscos, né? Para a função de um digitador, quem trabalha digitalizando horas no seu computador do trabalho, para um motorista que passa 12 horas, ou mesmo com a nova lei de 4 em 4 horas, com meia hora para descanso, com muita movimentação, engrenando de marcha, funcionando, embreagem, tudo isso aí são alguns 2 exemplos que eu citei de movimentos repetitivos, e lembrando também, né, quando se fala de equipamento de risco, alguns da áreas de postos de gasolina também, com o ambiente, né, o produto que circula no ar e os movimentos que ele executa. Então há uma condução, e eu citei esses 3 exemplos para a gente ter essa noção de condução e manipulação de matéria. Agora, para investimento, impacto psicológico, ou seja, como influencia no nível de exaustão mental e que essas atividades podem desencadear, né? As estruturas organizacionais que envolvem as comunicações, o trabalho realizado em grupo, os projetos participativos, o trabalho e etc., a fim de adaptar os processos da empresa para preservar a saúde, o bem-estar do trabalhador. A ergonomia de sua empresa é investir na produtividade, desempenho, satisfação dos colaboradores, pois dessa forma medidas também preventivas poderão ser corretivas e podem prevenir acidentes. Ou seja, retroagindo do aspecto anterior dos riscos, a gente colocou os 3 exemplos do equipamento, do investimento, que ele pode impactar psicologicamente no trabalhador. Beleza? Então, sobre equipamentos e riscos, a gente comentou um pouco. Quando se fala em empresas, né, X empresas e ergonomia, obviamente existe estudos comprovados sobre a redução no número, por exemplo, de atrasos, faltas, eleva também os padrões de qualidades, da segurança dos funcionários, né, diante do trabalho, adotado ali pela empresa.
e tem um aumento também pelos colaboradores, pelos funcionários, o engajamento, né? O funcionário ele se sente respeitado, ou seja, e amparado, e o empenho também, né? Ele se empenha mais com esse processo da ergonomia, ele tem também um desempenho, tem um envolvimento com a empresa e se desenvolve, né, dentro da empresa com sua produção, com a sua satisfação, com a sua saúde, com a sua segurança, não é isso? E impactando psicologicamente com a influência, né? Essa influência reduzida-se no nível de exaustão, né, tipo mental, e as atividades também poderá ser desencadeada, né? Ou seja, terá uma probabilidade grande, obviamente, de produtiva, né? Então, ou seja, empresa X, ergonomia, elas aí têm as parcerias, andam juntas, né? Ali em termos de crescimento, ambos os dois, né? Agora, quando a gente fala de análise ergonômico, nós temos aí o conhecido PDSA, né? Não é muito estranho, né? O PDSA, gente, professor, o que é PDSA? Calma, a gente vai aqui relatar. Gente, uma empresa, se ela precisa fazer um planejamento, uma empresa, se ela precisa executar algo, uma empresa que ela precisa definir determinadas ações, uma empresa que ela precisa ter, no mínimo, implementar algo, ela precisa ter em suas mãos uma análise ergonômica, né? E PDSA, com base numa análise ergonômica, vem o planejamento da demanda, né? Nós temos o de fazer, justamente de executar, como executar, né? O que eu vou executar. E temos o study, em inglês, né? Definir ações, estudem, definir ações, e o action, justamente agir, como implementar. Então, no análise ergonômico, nós temos aí o PDSA, beleza? Quem sabe, bem gostoso esse análise, e não é complicado, é facinho da gente mentalizar isso aí, quem sabe, né, ter um bom desenvolvimento na empresa a qual poderá alguns candidatos TST participar. Agora, quando a gente falou aqui de análise, de X empresa, ergonomia, a gente falou de risco, de equipamento risco, mas e a solução? Então, essa é a solução do PDSA, justamente isso aí. Também introduzido por Deming, ou seja, ele surgiu, ele a partir da necessidade, né, de aprendizado, ou seja, melhora de um produto, de um determinado processo. Essa ferramenta ela veio complementar justamente o que existia no PDCA, pois ela propõe que seja feito um processo de estudo, né, em pequena escala, com o objetivo de desenvolver o aprendizado e a geração de um novo conhecimento. Então, ou seja, resumidamente, o PDSA, né? PDSA vem justamente para levantar estudos, fazer estudos, elaborar estudo proeficiente para com que a empresa cresça, tenha melhor interação, crescimento e melhor produção. Beleza? Agora, o objetivo, né, do PDSA, a gente falou da tradução aqui do seu significado, né, do planejar, do discernir, né, do organizar, do agir, e infelizmente todo o objetivo do PDSA é esse: é checar, testar, conferir, para verificar a validade ou a exatidão de algo, né? Então, também, dentro da ergonomia,
o objetivo do PDSA ele vem com esses parâmetros importantíssimos, né? Dentro da exatidão de algo, como por exemplo, no estudar, ele vai procurar adquirir conhecimento de algo, estudar uma lição, dedicar-se à apreciação, ele vai analisar, né, ou a compreensão de uma obra, como por exemplo, ponderando, amadurecer ou estudar um caso, para observar cuidadosamente ou estudar um determinado fenômeno. Então fica bem claro que esse PDSA ele é de grande e de suma importância dentro do contexto ergonômico. Beleza? Dentro do nosso análise geral da ergonomia, a aula de hoje, vamos analisar ergonomia no trabalho. Primeiro, o atendimento e a notificação da fiscalização trabalhista, ou seja, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE ou do Ministério Público do Trabalho, né? São duas fiscalizações, né? Do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, e temos aí o Ministério Público, né, do Trabalho. Desses requisitos da análise geral, coloca-se que de ergonomia para obtenção de certificação, tais como série do ISO 9000 e a OHSAS 1801, né, 18.000, conhecido como 18001, perdão, não é isso? A OHSAS 18001. E os projetos de novas instalações, ou seja, dentro dos postos de trabalho, maquinário, equipamentos e ferramentas. Dentro do análise geral, pela ergonomia, tem esses requisitos, é porque tem essas fiscalizações do MTE, essas fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. A gente poderá até citar exemplos, sim, poderá citar, né? A gente não vai muito longe, né? Utilização de alguns equipamentos, digamos aí, sem o mínimo de segurança, né? Trabalho em algum local de risco, né? E de repente a fiscalização por verificar essa falha pela empresa, né? Dentro da análise geral também da ergonomia no trabalho, nós temos a introdução de novas, que é um outro contexto também na análise, né? Além da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, né? Do MPT, do MTE, nós temos também aqui a introdução de novas tecnologias. Como a ergonomia é a adaptação, né? Não foge, né, da gente falar também sobre a questão da introdução, né, da introdução justamente do trabalho, ou seja, a atividade que exige esforço físico, né, ela significa, por exemplo, posturas rígidas, movimentos repetitivos, pressão de tempo elevado, requisitos de precisão, concentração de controle. Então, são estudos que comprovam que dentro dessas atividades significativas, a postura é importante, as movimentações repetitivas, leva a desencadear determinados problemas de saúde, né? Então vem essa parte de análise da ergonomia, beleza? E a análise geral dentro da ergonomia no trabalho tem os elevados índices de afastamento, ABCTismos, rotatividades, grandes distúrbios osteomusculares, né? Distúrbio físico também, queixas por parte dos trabalhadores, ocorrências de acidentes graves ou frequentes, né? E alguns problemas também relatando abaixo aí de produtividade ou então de qualidade de difícil compreensão. Então a gente pode citar em que a ergonomia vem com a importância, numa análise geral para a empresa,
para com que evite determinados índices citados nesse slide. Agora, para finalizarmos a nossa aula, a questão da adaptação, eu vou fazer essa leitura na íntegra e colocar uma interpretação minha pessoal para todos vocês. Por exemplo, adaptações necessárias: exercer tarefas que exigem esforços físico e mental intenso, levantamento e transporte manual de pesos, postura inadequada, atuar sobre um rígido controle de produtividade, jornada de trabalho prolongada ou que recaiam em monotonia e repetitividade, também podem causar sérios problemas de saúde ao trabalhador, para minimizar ou mesmo extinguir os riscos que essas condições trazem. E é necessário adaptar as estações do trabalho. O caminho para melhorar essa interação é o amplo estudo de ergonomia. Beleza? Gente, encerro aqui a minha aula de ergonomia. Espero que vocês todos tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição no meu zap. E um abraço, boa sorte. Fique com Deus, bons estudos, fique com Deus. Um abraço, tchau, tchau.